E por isso, de facto, não vejo porque é que eu estaria menos preparado do que os O Sr. Dom Duarte falou no serviço à pátria, que lhe está incutido isso. Mas num ambiente como o que vivemos, um ambiente republicano, e o senhor melhor que ninguém sabe isso porque passou pelo mesmo, como é que se incute em jovens, numa pré-adolescência, como o caso do Sr. Dom Afonso, e nos outros mais pequenos, como é que se incute essa educação para virem a estar preparados para reinar no país, para servir o país? O senhor como é que se preocupa? De que forma é que os sensibiliza? É por escolher uma melhor escola? O senhor, não sei se tenha um preceptor como o Mãozinho de Albuquerque, mas não sei como é que é feita essa educação hoje. Como é que estes miúdos crescem de forma a sentirem essa necessidade absoluta de se entregarem em primeiro lugar à pátria? Eu descobri umas coisas que muita gente descobriu também, mas não é nenhuma novidade, mas consciencializei-me de uma coisa, é que tudo aquilo que dizemos aos nossos filhos tem muito pouca importância. O que tem importância é aquilo que eles veem os pais fazerem. E é o exemplo é aquilo que os marca. E portanto, tento que eles percebam o que é que a Isabel e eu fazemos e portanto, que eles percebam que convém seguir o mesmo caminho. Aliás, há uma definição muito engraçada da adolescência, que é aquela época em que os pais se tornam insuportáveis. E realmente, chega a uma altura, uma época que é da contestação, de achar que afinal, se calhar os pais são capazes de não ter razão, e em muitas coisas eles, enfim, pelo menos vão entrar nessa fase. Mas eu estou convencido que nos valores fundamentais eles já perceberam e já os interiorizaram. De modo que estou seguro que por aí... Mas certamente dentro de um ambiente de crescimento normal, eles fazem o mesmo que os outros miúdos fazem. Exatamente. Eles estão... o Sr. Dom Afonso, por exemplo, estará numa idade que começará a pensar em saídas à noite, enfim, em viver a vida, em desfrutar. Bom, felizmente ainda, por enquanto, só nas férias, não é? Porque realmente não é incompatível. Hoje em dia, os programas escolares são tão exigentes e são tão puxados que é incompatível durante o tempo escolar haver outras atividades, a não ser atividades desportivas. Não é? Eles têm alguma disciplina especial acrescida ou algum plano de estudos, por exemplo, sobre a história de Portugal, sobre a história de Portugal, no seu todo? O senhor preocupa-se em acrescentar mais alguma coisa àquilo que são os currículos escolares? Tenho um grande problema, realmente. É que eu tenho muitas vezes que explicar que o que ensinam na história do programa oficial, que a maior parte é mentira. O senhor diz isso aos seus filhos? E a minha mulher diz, não diga essas coisas, porque eles depois explicam, mas primeiro eles têm que responder nos testes, não é? E nos exames. Primeiro têm que aprender as mentiras, mas depois podem perceber quais são as mentiras que lá estão. Mas porquê que é mentira, Sr. Dom Duarte? Porque a nossa história é propaganda política, no fundo. E tem muito pouco de objetividade. Aliás, hoje em dia quase não há mais história de Portugal no ensino oficial. Fala-se na história da Europa, na história do mundo, e no meio lá há umas coisas sobre Portugal. Em geral, do que é negativo é que é salientado, o que havia de muito bom e de muito positivo na nossa história é considerado politicamente incorreto, não vai despertar alguns sentimentos nostálgicos. Os programas escolares de história são francamente anti-portugueses, em geral. O programa de português, do ensino de português, é um programa feito aparentemente por uns indivíduos que não têm noção do que andaram a fazer e que têm que decorar regras e palavrões e expressões complicadas, mas não aprendem a escrever e, sobretudo, não aprendem a pensar e a raciocinar corretamente. O programa de Ciências Naturais, que é o setor preferido dos meus filhos, sobretudo do Afonso, é também decorar teorias. Eu acho que devia haver uma verdadeira revolução nacional, cultural, contra os programas escolares absurdos que temos, não é? Mas acha que os programas, por exemplo, em matéria de história, e não só português, literatura, que em vez de incutir um certo amor pelo país, que incutem até uma certa forma de detestar a pátria, que são perniciosos para a pátria? São. Eu tenho a impressão que existe, da parte de algumas pessoas, não sei quem, que fizeram programas escolares e outros que fazem outras coisas importantes em Portugal, há o objetivo
provavelmente, o objetivo de provar que Portugal não tem razão de ser como país. Não tem passado, o presente está cada vez pior, portanto, o que é que fazemos? Melhor é entregar-nos isto a alguém de outro. E quem é o alguém de outro? Os espanhóis. Estão a preparar tudo Temos para um novo integralismo lusitano hoje? Estão a preparar tudo para entregar a Espanha. Ora, eu pergunto, se é para chamar estrangeiros, então é muito melhor tomarmos um ministro da tecnologia japonês, um ministro das finanças alemão, e por aí fora, porque não é? Aí já não via tão mal. O ministro das finanças alemão não estaria mal, hein? Pois, exatamente. Agora, acho que tem-se a impressão, não é, que há de facto um pouco esta ideia de provar que Portugal não é viável como país. E acha que isso, no fundo, é o que é passado às gerações e portanto, está a inquinar, de certa forma, aquilo que nós designamos pela Portugalidade. Exatamente. A matriz da cultura portuguesa, que tem a ver com a nossa história, com os nossos símbolos, com os nossos heróis. Exatamente. Bom, nos últimos tempos, nós vimos glorificar um dos nossos heróis, elevado a santo, no Novas Pereira. Mas não o Estado. Mas não o Estado. O senhor bem fez lobby por isso e bem se bateu. Mas foi o povo português que apoiou a campanha e conseguiu-se a canonização. O Estado português estava muito atemorizado perante isto. Eu não vou dizer quem, mas eu falei com um ministro que me disse, muito amavelmente, não se meta nisto, ainda vão pensar que isto é anti-europeu. E, ou anti-espanhol, enfim, estava muito preocupado o senhor ministro. E, agora, por outro lado, por exemplo, o que o Estado português fez? Editou um selo de correio, muito bonito, aliás, pequenino, e pronto. Entretanto, saem dezenas e dezenas de selos de correio sobre os tamancos da Madeira e todas as espécies de personagens que não se conhecem. E agora vão-se gastar 10 milhões de euros para comemorar os 100 anos da República e o orçamento do Estado português não gastou rigorosamente nada com a canonização de Nuno Álvares. Foi tudo o povo português que investiu nisso, não é? Acha que houve receio da Espanha aqui ao lado, sendo sido Nuno Álvares Pereira o herói da Aljubarrota? Por um lado, certamente isso. O fazedor da restauração? Pior do que isso, vai mostrar que quando nós, portugueses, nos empenhamos a sério em qualquer coisa, conseguimos resultados absolutamente extraordinários e não precisamos dos estrangeiros para tomar conta de nós. E isto, creio que é esta mensagem que eles têm medo, hoje em dia. Por outro lado, eu tomei o cuidado de publicar em espanhol e galego um livro sobre a vida de Nuno Álvares, que foi editado pela Xunta da Galiza e que está à venda em Espanha, enfim, chama-se Nuno Álvares, um peregrino a Santiago. E é o primeiro livro publicado em português e galego, simultaneamente, em que mostra que ele também amava muito os espanhóis, ajudou muito. E não só os galegos participaram ativamente em Aljubarrota, por exemplo, tínhamos um grande contingente de voluntários galegos, como quando ele derrotava os castelhanos, preocupava-se em socorrer os feridos, em enterrar os mortos, mandou comida para os castelhanos durante a guerra e por aí fora. Quer dizer, ele de facto... Por isso é que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, com quem tive a alegria de almoçar em Jerusalém há pouco tempo, depois eu levantei o assunto da canonização de Nuno Álvares, ele disse que tinha gostado muito, que foi o santo que mais gostou de canonizar, e depois disse ali aos patriarcas orientais, palestinos e jordanos e outros que estavam lá, disse que Nuno Álvares devia ser um modelo para os palestinos, porque foi um herói que lutou pela liberdade do seu povo, mas com amor pelo inimigo, respeitando o inimigo e ajudando até, não é? E isso seria um bom exemplo para os palestinos.